Bom dia, amores. Bom dia para vocês. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na minha cidade choveu muito, 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 gente. Graças a Deus. E vai chover mais hoje. Vem chuva para lá. Nossa, vem mesmo, gente. Vem mesmo. Olha como é que tá a chuva. Vem bastante chuva. Olha como que tá o tempo. Vou mostrar pra vocês. Choveu muito ontem e hoje, olha, já começou a chuvinha. Olha como é que tá. Olha como é que tá. Muito, muita chuva mesmo. E tive que tapar a bicicleta aqui, né? Tapei, tapar mais. Então é isso, pessoal. E vem bastante chuva aí, gente. Acordei cedo, coloquei lixo pra fora, peguei o saco de lixo, levei lá embaixo, porque o lixeiro hoje não passou. Era para ter passado cedo e não passou. Mas eu vim aqui falar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Como vocês já sabem, sou Valéria Relatos, tá? Estou aqui fazendo um relato sobre muita coisa. Faço muito relatos, mas eu quero hoje relatar o que aconteceu comigo e a minha irmã quando a gente era pequena. Gente, a minha avó sempre gostou. Onde a gente morava, tinha cacimba, tá? Cacimba mesmo. Vocês que foram mais velhos, sabem o que é cacimba, né? Cacimba é um buraco, né, que as pessoas faziam, né? Cavavam aquilo, gente, durante 5, 6 meses, né? Para a água começar a minar. Então tinha um senhor lá que ele e os 3 filhos dele fazia isso, né? A pessoa pagava eles para capinar, para fazer a cacimba. Então ele fazia a cacimba para todo mundo. Ele tinha máquina para cavar. E aí minha avó falava que a minha tia, ela gostava de acordar cedo e sempre ir lá buscar água nessa cacimba para fazer o café. Ela acordava cedo, acendia o fogão, que é fogão de lenha, e ela ia fazer o café, para fazer café. E ela ia buscar água na cacimba. Gente, não era, tinha o quê? Nossa, minha avó falou que andava um pouco, virava assim, quer dizer, virava do lado de esquerdo, ela andava um pedaço bom, né? E aí, ela, bem cedinho, e aí ela ia lá, apanhava água. Então sempre tinha um balde que a pessoa botava lá dentro e vinha puxando com a corda. Minha tia falou que minha avó falava com a gente sempre, cuidado com esse negócio de cacimba, não vai sozinha não, por causa disso e disso que aconteceu com a sua tia. Minha avó tinha isso na mente dela, podia acontecer de novo. E aí, pessoal, minha tia foi na cacimba, buscou a água, levou para dentro de casa, fez o café, e depois ela voltou na cacimba para buscar água para lavar louça. Já minha avó já tinha acordado, minha outra tia tinha acordado. Acho que foi isso mesmo. Outra tia tinha acordado, todo mundo tinha acordado. Meu avô estava sentado por lá de fora, fumando o cigarrinho dele, né? Como de sempre, né? Que era aquele cigarro de rolo, né? Que eles falavam, que eles cortavam assim, botavam dentro de um papel, aí acendia aquilo lá. Gente, minha avó falava com a gente, que foi incrível o que aconteceu. Ela estava lá. Sentada, minha tia chegou, com os 2 olhos butucados, e minha tia chegou com os 2 olhos butucados, a outra tia minha falou, o que aconteceu, fulano? Minha tia não falava, e minha avó sempre foi muito assim, gostava de um pemba, né, de uma macumba, né?
e falou, você viu alguma coisa? O que aconteceu? Fala aí pra mim. Ela não falava, minha tia não falava. Só ficava quieta e tremendo muito e foi deitar. Era 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Minha tia deitou e minha avó foi ao quarto, meu avô, todo mundo falando para falar com ela, para falar. Chamaram a rezadeira. A rezadeira foi lá e falou, deixa ela dormir, já rezei ela, deixa ela dormir, porque eu não sei o que aconteceu, ela não quer falar, não falou nada comigo, que ela fechou a porta, foi rezar minha tia. Ela não falou nada comigo, mas aconteceu alguma coisa naquela cacimba. Ela viu alguma coisa naquela cacimba. E minha tia não falava. Não falava com ninguém. Minha tia, gente, sem mentira nenhuma, minha tia levou 3 anos sem falar com ninguém. Ela comia, porque minha avó levava comida, minha avó botava comida em cima da cama para ela, a rezadeira ia lá, foi 3 rezadeiras, sempre ia lá, toda sexta-feira, chamava essas rezadeiras ia uma de manhã, ia uma de tarde e uma à noite, elas revisavam. E aí, minha tia mesmo assim não falava, mas minha tia, mesmo ela comendo, ela ficou pele e osso, mesmo ela comendo. Mesmo minha avó gostava de fazer angu, minha avó fazia angu, minha avó fazia carne de porco, que tirava da lata, né, botava para esquentar. Minha avó fazia maxixe, que ela gostava muito de maxixe, né? Maxixe com carne de porco. É uma delícia, né? E minha avó, no outro dia minha avó fazia uma canjiquinha, né? Que ela também quebrava milho, né? Na mão de pilão, que eu até cheguei a conhecer a mão de pilão dela, que depois que ela morreu ficou com a minha mãe. Minha mãe pegou. E é uma relíquia na casa da minha mãe, tá? E era desse jeito. A minha tia foi, para ela ir ao banheiro, antigamente não era banheiro, era assim, um banheirinho fora de casa, né? E lá minha avó levava, não era dentro de casa como tem hoje, que era pro lado de fora. Era uma casinha, falava casinha, né? Vou levar ela na casinha e tal, talvez ela quer fazer xixi e tal. Minha avó levava, né? E minha tia ajudava a levar. Para dar banho, também tinha que levar. Tinha que dar banho nela, porque ela também não... Gente, ela saiu desse mundo. Minha tia, ela saiu desse mundo. Minha mãe conta, até hoje, minha mãe é viva, graças a Deus, conta pra gente, que minha tia saiu desse mundo, ela saiu. A mente dela apagou. Ela olhava para minha avó conversava com ela, olhava para baixo, sempre para baixo. Ela nunca olhava nos olhos de ninguém. Parecia que se ela olhasse pra gente, ela gritava. Até minha avó falava que até minha avó se assustava, porque quando minha avó virava, levantava o queixo dela, falava, fala com mamãe, ela olhava para minha avó, ela gritava. Minha avó abraçava ela e mandava chamar ela só parava de gritar quando chamava a rezadeira, que também morava por perto, numa casinha de sapé, né, que fala, por perto. Aí chamava ela rezava, ela dormia. Rezava um negócio de galho, né? Tinha que pegar galho lá no mato. Assim, cara, ficava perto da casa da minha avó, tinha muito. Aí rezava lá. Aí minha avó chorava muito, meu avô também chorava muito. Mamãe falava que ela sentava, minha mãe era a caçula, minha mãe tinha 10 anos. Sentava perto dela, ela já era uma moça, né, de 17 anos. Minha mãe falava que sentava perto dela. Minha mãe falava que o corpo da minha mãe arrupiava tudo. E as rezadeiras não sabiam mais o que fazer. Não sabia mais. Ai, meu Deus, uma formiga andando em mim, tá um enjoo. E igual que eu sou doce. Sou docinha. E aí, minha avó falou assim, eu preferia morrer do que ter que ver aquilo acontecendo com a minha filha. E
E a outra tia minha, que era mais velha do que ela, tinha acho que 19 anos na época, minha avó falava, 19 anos. E tinha um tio, eu só tinha um tio, só tive um tio homem. O meu tio, ele era o mais velho, meu tio era o mais velho dos filhos da minha avó. Minha avó tinha, acho que é 3, 4 meninas e um filho homem, que é meu tio que está vivo até hoje. Está com 97 anos, meu tio. Mora na cidade de Cabo Frio. Gente, era terrível. Minha avó contava quando era viva, ela tinha medo da gente de ter cacimba, a gente ia até cacimba e voltar como minha tia. Até na beira do rio que a gente fosse, era sempre acompanhado da minha avó ou da minha mãe, por causa disso que aconteceu com minha tia. Então, quando foi um dia, ela estava no quarto gritando. E minha avó ficou com medo de ir lá e ninguém fez nada com ela. E tanto como ela gritava quando ela dava soco na janela. Na janela do quarto, que é o quarto, antigamente as casas, a janela ficava mais no alto. E ela dava soco, ela arranhava. As unhas da minha tia nem unha tinha, gente. Que até as unhas dela quebrava tudo, virou tudo, ficou tipo assim. Minha avó falava e chorava, né? Quando era viva. Porque minha avó, quando faleceu, eu tinha 13 anos de idade. Ela era velhinha já. Ela estava sentadinha. E ela sempre falava isso e começava a chorar. Ela ficava com o paninho dela, né? Ficava com a toalhinha dela na mão. E eu olhando a gente brincar no quintal, ela botava a cadeira no quintal e ela contou essa história para meus irmãos, para mim, meus irmãos. E minha mãe falava para ela parar e ela não queria contar a história. Ela queria contar a história que aconteceu com a minha tia. E a outra tia minha também contou a mesma história pra gente. E minha avó, gente, ela era aquele tipo de pessoas muito... Você via muito minha avó quieta, olhando. Ela não sabia ler, então ela olhava a revista. Ela ficava olhando revista assim, folheando revista, olhando só fotografia. Né? As revistas era grandona antigamente, né? Que as revista grande. Meu pai levava jornal para ela ficar olhando. Ela gostava de ficar olhando desenho assim. Então meu pai, depois que comprou a televisão, que era preto e branco na época, minha avó passava o dia assistindo desenho animado igual criança. Era muito bom, que eu também assistia junto com ela. A gente assistia aquele programa Tarzan, que era 4 horas da tarde, começava Tarzan. Tinha Dactari, para quem lembra desse tempo, tinha Tarzan. Antes de Tarzan, era Dactari. Era tipo na África. Era um filme na África. O nome do filme era Dactari. E depois, 4 horas, era Tarzan. Meio-dia era desenho. Tinha sessão da tarde, que era Tarzan e Dactari. E antes tinha desenho. E eu me lembro quando começava o desenho, eu já corria para sentar perto da minha avó. Começava assim, não existe um mundo mais antigo do que a cowboy que dá 100 tiros de uma vez. Eu me lembro muito bem disso, gente, era muito bom. Aí a gente ficava vendo desenho, Formiga Atômica, não sei se vocês lembram, quem lembra, fala aí se lembra. Era muitos desenhos animados, bom, né? Eu gostava de um desenho de manhã cedo, chamava Aquaman, Mulher Maravilha, muita coisa assim, tudo em desenho. E era muito bom, gente, era muito bom. E ela contava, depois quando assim era no domingo, ela sempre sentava assim para de fora e ela contou essa história. Minha tia, foi muito triste isso. Minha tia, quando foi um dia que minha avó acorda
e foi levar o café para minha tia. Tinha feito café, tinha feito angu doce, que ela gostava muito. E ela foi levar o angu doce para minha tia, no quarto, na cama dela. Ficava a cama dela de um lado, a cama da outra tia minha de outro. E no outro quarto dormia a outra tia minha. E a mais velha, né, no caso. E o meu tio, ele dormia na sala. E tinha o quarto da minha avó, que tinha um corredor, que eu me lembro, tinha um corredor. E lá no fim do corredor tinha um quarto da minha avó, mas não tinha porta. Não tinha porta. Era um quarto sem porta. E já da minha tia tinha porta, das minhas tias tinha porta. E até que meu avô que fez em casa mesmo a porta. Que eu me lembro, aí tinha um arame que fechava por dentro e tinha um preguinho com arame que fechava por fora. Minha tia ficava lá, minha avó não fechava a porta, deixava a porta aberta. Ela, um dia antes de acontecer dela ir embora, ela pediu minha avó que fechasse a porta do quarto. Minha avó fala que depois de 3 anos, minha avó falou que chorou muito quando viu que ela falou. Ela disse, olhou para minha avó e disse, mãe, ela disse com a voz trêmula, mãe, fecha a porta do quarto. Minha avó já correu para falar com meu avô que minha tia estava falando, minha tia começou a falar, meu avô correu lá e ela não falou mais nada, só falou isso. E meu avô fez tudo para ela falar de novo. Quer que feche a porta, minha filha? Quer que feche a porta, minha filha? E ela não falava. E só deitada, com o olho fechado. Ele foi lá, passou a mão no rosto dela. Minha avó falou que ele disse assim, olha, filha, papai queria muito ouvir você falar de novo. Falar alguma coisa, papai vem da roça. E vem com o pensamento, será que a minha filha falou? Será que a minha filha está falando? Será que a minha filha vai me ouvir? Será que a minha filha está me ouvindo? E será que eu vou chegar em casa, ela não vai estar lá fazendo as coisinhas dela? Que ela gostava muito de fazer crochê em casa. Então ela aprendeu, então ela fazia muito. Será que ela está fazendo crochê sentadinha no quintal, debaixo do pé de manga, como sempre? Quando ele olhava de longe, que ele não via ela, meu avô falava, minha avó falava que meu avô sentava no chão, debaixo do pé de manga, e começava a chorar, porque não havia, não via minha tia, via a janela fechada, sabia que ela estava lá dentro do quarto, e que ela não saía para fora. Aí perguntou, deu almoço a ela, deu café a ela, deu almoço, deu tudo a ela. Ela comia, gente, aquela, sabe, minha avó dava a comida a ela, minha avó usava até as mãos, porque com a colher não tinha como. Aí abria a boca dela, fazia assim na boca dela, botava a comida, que minha avó sempre comia com a mão. Minha avó fazia aquele bolinho assim, botava na boca dela, ela mastigava devagarzinho, quando ela não queria, ela virava o rosto. Então ela comia como um passarinho. Minha avó falava, ela comia como um passarinho. Bem, bicando só um pouquinho, comia só um pouquinho. E eu vendo minha filha desvaindo, saindo, tirando aquele corpo bonito que ela tinha. Minha avó falava, gente, chorava tanto. Minha filha, eu fazia o vestidinho deles em casa. Eu tirava as medidinhas dela. Ela era a única que era mais gordinha, que era mais cheinha, que tinha, né, as perninhas grossas. Então, quando eu fazia o vestido para ela, eu tinha que fazer a medida dela. Eu tirava as medidas dela e eu fazia o vestido que ela gostava muito de vestido rodado. Antigamente usava muito, falava melindrosa, né? Minha mãe fala até hoje que existe aquele vestido melindrosa. Então, a cintura, ela tinha cintura, o vestido tinha cintura, né? Assim, elástico na cintura, né? Essas coisas assim. Aí, minha avó falou que tinha feito uma saia para ela que ela nunca vestiu. E quando ela viu minha avó lavou as roupas, que minha avó estava guardando a roupa, ela olhou para a saia.
Minha avó falou, quer usar? Quer que eu ponha em você? Ela só balançou a cabeça que sim. E minha avó colocou a saia nela. Minha tia ajudou a colocar. Colocaram a saia na minha tia. E depois que colocou a saia na minha tia, ela não queria que tirasse dela. Ela não queria. Minha avó foi dar banho nela, ela queria. Minha avó botava a roupa, ela balançava a cabeça que não era aquela. Banhava outra roupa que não era aquela. Aí ela olhava para a saia. Minha avó falava assim: você quer a saia de novo? Ela falou que queria. Ela balançava a cabeça que sim e botava a cabeça. Ela nunca olhava para minha avó. Nunca olhava pra gente. Minha avó falou, ela nunca olhava para ninguém, ela só com a cabeça baixa. E minha filha só tinha o osso, porque aquele corpo já tinha acabado. Foi 3 anos, gente, de cama, só comendo os pinguinhos. E para tomar o café tinha que botar na boca dela devagarzinho. A minha tia tinha uma colher de plástico que uma vizinha deu para ela, que era da criança da vizinha. A vizinha deu para não machucar os lábios dela, porque ela não abria a boca para botar comida na boca dela. Então minha avó tinha que fazer assim, pegava a colher e botava para ela tomar o café. E ela gostava muito de café. Minha tia gostava muito de café. Minha avó fazia broa de milho, mostrava ela aqui, que mamãe fez para você. Ela só olhava para baixo. Quando minha avó ia lá partir o bolo para levar para ela, minha avó sentava ela e minha tia segurava ela. Minha avó botava na boca dela, ela mastigava devagarzinho, mastigava. Minha avó ia botar mais, até o bolo acabar, aquele pedacinho acabar. Aí acabava, minha avó limpava a boca dela, ela deitava ela de novo. É assim, minha tia ficou vegetando por 3 anos e 6 meses. Depois desse tempo, quero contar para vocês o que ela fez. O que aconteceu com ela. E eu espero que vocês tenham a segunda parte dessa história. Então, me dá seu like, se inscreva no meu canal, Relatos, tá? Eu vou contar o resto da história, o que aconteceu com a minha tia, tá? Eu espero que vocês se inscrevam aí no meu canal, aqui no YouTube, e eu vou contar a segunda parte, o que aconteceu com a minha tia. Tá bom? Não se esqueça, o seu like ajuda muito no meu engajamento. O seu like me ajuda muito no meu canal. Dá uma força para mim aí, pessoal. Dá uma força para mim aí. Eu espero, sinceramente, que vocês estejam com muita paz, que tenham um coração maravilhoso. Sei que muita gente tem. Então, eu quero contar para vocês o resto da história e vocês vão surpreender, tá bom? Não é porque eu estou inventando, não. O que aconteceu, que isso, hoje em dia, afeta muito a minha família. Muito. Muito, que minha mãe, de vez em quando, a gente pega minha mãe chorando. E eu quero que ela esquece isso. Então, eu quero contar para vocês o resto da história. Então, me ajudem aí pro YouTube ver que você gostou do meu vídeo, tá? E aí, eu vou contar a segunda parte. Pode me esperar, que eu vou contar a segunda parte para vocês. Bem-vindo a todos, e obrigado, e que Deus abençoe a todos.